Sabe, o livro mais lido da história da humanidade não começa tentando provar que Deus existe. Isso meio contraintuitivo. Sim, total. É bem comum as pessoas abrirem o texto esperando uma grande defesa filosófica complexa. Exato, uma montanha de dados ou algo assim. Mas não, ele simplesmente abre com uma única frase. Uma frase que, olha, desafia as leis da física e até redefine o que a gente entende por tempo. Então hoje a gente vai desmontar essa frase. Gênesis 1, versículo 1. 10 palavrinhas em português, 7 no original em hebraico. Que é o famoso "no princípio criou Deus os céus e a terra". Isso aí. E a nossa missão nessa imersão de hoje é pegar esse texto milenar e desempacotar tudo isso. E a ideia é traduzir isso, sabe, para uma linguagem super acessível. E, bom, eu acho que o que mais me chamou a atenção logo de cara foi essa ausência de justificativa, né? O texto simplesmente pressupõe a existência de Deus. Aham. Ele não tenta resolver uma equação para chegar em Deus. Deus já é a premissa. Ele fundamentalmente apenas é. Ele já estava lá. E para a gente começar a pegar o jeito da coisa, a gente precisa olhar para a primeira palavra do texto original, a palavra hebraica Bereshit. Que a gente traduz como "no princípio". Isso. E eu confesso que lendo a análise me deu um pequeno choque lógico aqui. Fiquei meio confusa no início. Ah, mas esse choque é super normal. A nossa intuição engana a gente, né? Quando a gente lê "no princípio", a gente tende a pensar no começo de Deus. Exatamente o que eu pensei. Pois é, mas o hebraico revela que, na verdade, esse é o começo do próprio tempo em si. É o início de todas as coisas que tiveram começo. Ou seja, antes desse exato momento, não tinha relógio, não tinha ciclo solar, história, nada? Nada. O tempo como dimensão simplesmente não existia. Olha, vamos tentar visualizar isso para ficar mais fácil para quem está tentando absorver. Eu gosto de uma analogia que, assim, pensa no tempo como se fosse um filme rolando na tela de um cinema. Ok, um filme. Gosto dessa imagem. Nós, os seres humanos, a gente é tipo os personagens ali dentro da tela, sabe? A gente vive cena por cena, envelhece, lembra do passado, tenta adivinhar o final. Presos no fluxo da história. Exato. Mas Deus, nessa analogia, seria como o diretor do filme. Ele tá segurando o rolo de filme nas mãos, do lado de fora da tela, ele viu o primeiro e último frame, tipo, tudo ao mesmo tempo, porque ele não tá preso na fita. Nossa, essa ilustração é perfeita. O tempo não contém Deus, é Deus quem contém o tempo. Ele criou o fluxo temporal. Mas espera aí, porque a mente humana dá uma empacada bem aqui. A primeira pergunta que vem na cabeça de qualquer pessoa que começa a pensar nisso tá, mas se Deus criou tudo, quem criou Deus? A famosa pergunta. Né? Porque assim, parece uma falha lógica imensa. Parece uma falha, mas só porque a gente tenta aplicar as regras lá de dentro do filme ao diretor que está do lado de fora. Ah, entendi. Essa pergunta de quem criou o Deus é o que a filosofia chama de erro de categoria. Causa e efeito são leis que pertencem ao universo criado, à ordem material. Então perguntar quem causou Deus seria como perguntar o que tem ao norte do Polo Norte. Tipo, a pergunta não faz sentido pelas próprias regras do espaço. É bem por aí. Aplicar causa e efeito ao Criador é tentar colocar a criatura antes dele. É exigir que a causa inicial precise de uma causa. Se ele criou o tempo, ele não vem antes no sentido de tempo, porque o antes não existia. Isso é muito doido. E muda tudo, e a fonte traz uma implicação prática lindíssima sobre isso, né? Demais. Sobre a nossa ansiedade. Isso. Porque se ele transcende o tempo, a conclusão lógica é que ele nunca se atrasa e nunca se precipita. E a nossa ansiedade vem muito dessa nossa prisão no relógio. Sem dúvida. A gente vive falando em demora. Tá demorando. Porque a gente mede a realidade pela nossa ansiedade, né? Mas o que a gente chama de demora, muitas vezes, é a sabedoria divina orquestrando o momento exato. O timing perfeito. Isso. O Deus que inventou o relógio sabe exatamente quando abrir um mar, quando levantar um rei. O texto cita até a carta aos Gálatas, falando de Cristo chegando na plenitude do tempo. Não foi um minuto mais cedo, nem mais tarde. E isso faz uma conexão muito forte com o Evangelho de João, lá no Novo Testamento. Porque a abertura de João também fala sobre o princípio, né? O paralelo é totalmente intencional ali.
Enquanto Gênesis diz, no princípio criou Deus, o texto de João diz, no princípio era o Verbo. O Verbo, que é o Filho Eterno, já estava lá. Tudo começa e recomeça nele. Certo, então eu entendi que ele está fora do tempo, segurando o rolo de filme, mas como exatamente ele dá o play nisso tudo? Boa pergunta. Como a realidade passa a existir? E acho que isso leva a gente para a segunda palavra, o verbo criou, que no hebraico é bará, certo? Isso mesmo, bará. E o fascinante do uso desse verbo no Antigo Testamento é que ele é quase exclusivo para a ação de Deus. Não é uma criação a partir de algo que já estava lá dando sopa. A criação ex nihilo, que eles chamam. Exato, a expressão latina para do nada. Opa, vamos desempacotar isso melhor. Porque a palavra criar no nosso dia a dia, ela tem um sentido muito diferente. Se o marceneiro, cria uma cadeira, ele não fez do nada, Claro que não, ele precisou de madeira. né? Ele precisou que a árvore já existisse. Ele pegou a matéria-prima, cortou, organizou e deu uma forma nova. Mas Deus não fez isso. Perfeito, o marceneiro só organiza o que já existe. Deus não encontrou um caos flutuando lá no espaço e só arrumou a bagunça. Não tinha matéria-prima, Não tinha tijolo para construir a casa. nenhum tijolo. Tinha apenas Deus. A realidade veio a existir puramente pela palavra dele. O texto até usa um termo denso, diz que a palavra tem poder ontológico. Ah, vamos traduzir isso urgente para não deixar ninguém boiando. Poder ontológico é uma expressão que assusta um iniciante. O que isso significa na prática? Ontologia é só o estudo do ser, da essência das coisas que existem. Então dizer que a palavra de Deus tem poder ontológico significa que a voz dele não apenas descreve algo, ela fabrica a própria essência daquilo na hora. Ele fala, haja luz, e a luz simplesmente obedece e passa a existir. Pela pura força da declaração. E é chocante quando a gente coloca isso ao lado do ser humano. A fonte faz esse paralelo lá no capítulo 2 de Gênesis, quando o homem vai usar a palavra, né? Sim, o contraste é enorme. Porque o ser humano não cria nada com a voz. Ele só dá nome aos animais. Exato. A palavra divina cria o mundo real. A palavra humana só reconhece e descreve o mundo que já está ali, prontinho. A nossa linguagem serve para confessar a realidade, não para inventar uma do zero. Nossa, e aqui a conversa fica incrivelmente atual, sério. Porque se a gente olhar para como a cultura moderna funciona hoje, rola uma obsessão por mudar o nome das coisas. Sem dúvida. É como se a gente acreditasse que mudando o rótulo de um comportamento, a gente magicamente altera a substância real dele. É bizarro. Basicamente tentar roubar o poder do verbo bará. Tentar ser Deus. Mas a criatura não tem esse poder. Mudar nome não muda nada a natureza essencial de absolutamente nada. A análise lembra que a queda da humanidade, aquela história da serpente no capítulo 3, começou bem assim, distorcendo a verdade pelas palavras. Então, separar a linguagem da realidade objetiva que Deus criou é, no fundo, a grande porta para a confusão moral. Usar as palavras com verdade é reconhecer quem realmente manda na realidade. Precisamente. E olha, tem uma camada de esperança prática absurda nisso. Qual? Se o verbo bará significa criar do nada, então ele é, por definição, o Deus do impossível. Ele não depende de recursos prévios para agir. Nossa, isso é muito libertador para quem está ouvindo. Porque é super comum a gente olhar para um problema na vida e ver só um vazio, sabe? Nenhuma saída, nenhum recurso, nenhuma matéria-prima para resolver a crise. Mas o Criador do Universo não precisa de material no estoque para abrir caminho. Ele chama a existência o que não existe. Impressionante. Bom, a gente já entendeu o quando, que é o início do tempo, entendemos o como, a palavra que cria do nada, mas quem é a mente por trás de tudo isso? O sujeito da frase. E aqui a gramática me deixou bem confusa, sendo bem sincera. A palavra para Deus no original é Elohim. Isso, Elohim. E o que intriga os estudiosos é uma peculiaridade gramatical dessa palavra. Ela está no plural, Certo? mas no hebraico ela está acompanhada do verbo criou, conjugado no singular. Peraí, se a palavra original é um plural, isso não seria prova de que os hebreus antigos acreditavam em vários deuses, tipo um politeísmo? Como isso não quebra a ideia de um Deus só? Olha, é uma excelente provocação.
porque à primeira vista soa como um erro de português nosso, sabe? Como falar nós fezes. Exato, sou errado. Mas a análise mostra que isso é uma semente teológica. O objetivo não é falar de vários deuses, mas sugerir uma pluralidade e uma riqueza de relacionamento dentro do próprio ser divino único. É tipo um spoiler da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso me deu um baita estalo, porque se existe relacionamento e pluralidade em Deus, antes de qualquer coisa existir, O amor é mais antigo que o universo. sim, o amor já estava lá, a comunhão perfeita já existia na Trindade muito antes do mundo. Deus não criou tudo porque estava se sentindo sozinho ou carente. Não, de jeito nenhum. A criação não nasce de um buraco emocional de Deus precisando de atenção. Ela nasce da plenitude. É o transbordar de um amor que já era completo. E isso muda a forma como a gente olha para nós mesmos. Se o ser humano foi feito à imagem desse Deus relacional, a gente foi programado para conexão, né? Fomos desenhados para isso. O individualismo absoluto, essa neura de ser totalmente autônomo, é um defeito no sistema. É quebrar o manual de fábrica. A gente nasce dependendo dos outros para tudo. Comemos porque alguém plantou. Aprendemos falando com os outros. A gente tem uma fome visceral por pertencimento. E a fonte mostra que isso pode virar um perigo enorme. É a armadilha moderna. Pois é, a vontade de fazer parte de uma tribo hoje é tão esmagadora que muita gente chega a negociar o que sabe que é verdade. A pessoa distorce as próprias convicções só para não ser cancelada ou expulsa da rodinha. O material chama isso de idolatria do grupo. É quando a carência natural de relacionamento é sequestrada. A pessoa vende a verdade para comprar a aceitação dos outros. E qual é a saída, então? Como a gente sacia essa sede de pertencimento sem vender a alma no processo? O caminho apontado é a comunhão genuína, tipo família e igreja. Mas o pulo do gato é pertencer em fidelidade. O mundo pede que você sacrifique a verdade para ser aceito. A comunhão desenhada à imagem de Elohim é onde o amor se fundamenta na verdade e não na negociação dela. Que visão profunda. Bom, vimos o tempo, a palavra, a comunhão, e tudo isso leva a gente para o palco onde a vida acontece. O fim do versículo. Os céus e a terra, o espaço e a matéria. A ordem física inteira, tudo que tem forma, lugar e dimensão, passou a existir. E tem um detalhe maravilhoso aqui sobre como a obra aponta para o autor. Mas a fonte diz que aponta por contraste, né? Explica isso melhor. É uma lógica simples, olha só. Se Deus criou o espaço físico, ele não pode ser feito de espaço. Ele não fica espremido nas dimensões que ele mesmo inventou. Logo, ele transcende o espaço. É onipresente. Ah, claro. Se ele inventou o conceito de lugar, não tem como um lugar prender ele. Exato. O rei Salomão já dizia que nem o céu dos céus pode conter a Deus. O Salmo 139 também, poetizando que nenhum oceano ou esconderijo foge da presença dele. O que, para quem está ouvindo, pode ser uma faca de dois gumes. Com certeza. Por um lado, é um consolo gigantesco para quem está se sentindo sozinho no meio do caos. Saber que ele está presente até no fundo do poço é um alívio. Mas, por outro lado, dá um baita confronto para quem acha que consegue agir escondido, varrendo a sujeira para debaixo do tapete. Ninguém se esconde. A presença dele conforta o aflito e expõe o erro ao mesmo tempo. E pela mesma lógica de contraste, se a gente olhar para a Terra, a matéria, se ele criou a matéria, ele não é material. Ele não é feito de átomos. Não! Ele transcende a matéria. É por isso que lá na frente Jesus diz que Deus é espírito. E o que isso muda na prática para como a gente vive a espiritualidade? Muda tudo, porque a adoração verdadeira não pode ser presa em coisas físicas. Não dá para reduzir Deus a um amuleto, a uma estátua ou a um CEP específico. Se ele é espírito e criou um material, a adoração tem que ser em espírito e em verdade. Algo de dentro para fora. É de explodir a cabeça pensar que isso tudo está dentro de 7 palavrinhas em hebraico. Dá pra gente fazer um resumão final dessa teologia toda contida ali? Dá sim, é um mapa bem claro. Funciona assim. No princípio mostra que Deus é eterno e criou o tempo. Criou. Mostra que ele é soberano, o Deus do impossível que cria do nada. Deus, que é o Elohim,
mostra que ele é relacional e triuno. Os céus mostra a onipresença dele. E a terra aponta que ele é espírito, acima da matéria. É literalmente uma semente de visão de mundo e que explica toda a nossa realidade. Para encerrar a nossa imersão de hoje, fica uma reflexão para quem acompanhou a gente. Se absolutamente toda a realidade, tipo desde a poeira flutuando no quarto até o segundo que acabar de passar no relógio, foi falada a existência por um Deus que é espírito e onipresente. Como isso muda a visão do nosso dia a dia, né? Exatamente. Como a gente encara a próxima hora do dia, sabendo que as nossas ações mais simples são vividas diante da face do próprio Criador. Fica o convite para essa reflexão. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima imersão.